Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Olá, meus queridos asgardianos, que saudade! E terráqueos também! Estamos de volta para mais um episódio do SQLVS, a sua dose semanal de filmes e séries, que hoje vem falar de Thor, Amor e Trovão. O quarto filme do solo do herói do universo cinematográfico da Marvel, o popular MCU. E olha, pelo que a gente viu em tela, parece que ainda tem fôlego para continuar. Muito fôlego. Será? Bom, eu sou Paula Trevisan e para essa missão intergaláctica eu tenho a companhia sempre agradabilíssima do nosso samurai do entretenimento, Rafinha Prada. Rafa, como diria o nosso querido Sansa e suas piadas memoráveis, o filme é bom ou ficou só na torcida? Meu Deus! E aí, Bolinha, tudo bem, queridos ouvintes? Olha, a gente tem que dizer e reconhecer que, mais uma vez, Thor ficou só na torcida, Bolinha. Ainda bem que tinha bons atores. Bom, além do Rafa Prada, temos aqui também um dos maiores fãs do MCU que já habitaram este planeta. Por outros eu não respondo, mas esse é certeza. O nosso Betinho Capeluto. Betinho, direto e reto. Cabras em casa, sim ou não? Oi, Paulinha. Oi, pessoal. Eu vou usar uma expressão que a Jaque já usa frequentemente. Minha gente. Seguinte. Olha, se trouxer o Thor na versão nudes, ali no barco, pode vir cabra, pode vir papagaio, pode vir o animal que for, a gente cuida com carinho, entendeu? Aqui não tem tempo ruim. Mentindo ele não está. E, gente, para completar a tripulação dessa nave ainda tem mais um integrante. E que só não pode ser asgardiano porque ainda não tem cabelo para fazer as tranças, né, Marcudo? Mas pelo que eu entendi, é só pegar o martelo do Thor que você vira todo poderoso, é isso? Eu não sei, mas cabelo vão continuar não tendo nem os poderes, nem os músculos, nem nada para ser asgardiano. Apesar de se for aquele Thor do começo do filme, quem sabe, né? Muito bom, muito bom. E antes da gente usar o Mjolnir para abrir um portal lá pro filme, fica aquele convite para você que está entrando pela primeira vez aqui no Senta que lá vem spoiler. Acesse sqlvs.com.br e siga a gente no Instagram, no Twitter e no seu agregador de podcast favorito para receber em primeira mão todos os nossos episódios. Tem episódio para todos os gostos, gente. Aproveita e dá 5 estrelas pra gente no Spotify. Ou não vai ter jeito, vão aparecer, não 2, mas 3 cabras gigantescas que não param de gritar na sua casa. E não, o Chris Hemsworth não vai com elas. É isso que você quer? E olha, a partir daqui a zona de spoilers está liberada. Se você ainda não assistiu Thor, Amor e Trovão, corre pro cinema. Quem não viu e quer ficar por dentro, mesmo assim, também é super bem-vindo. Por sua conta e risco, certo? Bora, nave! Crianças, podem pegar a pipoca. Eu vou contar a história do viking espacial Thor Odinson. Ele não era um homem qualquer. Ele era um deus. Depois de salvar o planeta Terra 500 vezes, o Thor partiu em uma nova jornada. Ele entrou em forma. Passou de corpão de pai para corpão de Deus. E depois disso tudo, Mjolnir! Ele reclamou seu título de primeiro e único Thor. Opa, falei cedo demais. Quem? Como eu já falei, Thor, Amor e Trovão é o quarto filme do Thor, filho de Odin, que faz parte da quarta fase do MCU, que começou lá em 2021 com WandaVision e que deve ir até julho do ano que vem. Mas, se parecia que o multiverso ia dominar a partir de agora, esqueceram de avisar o roteirista e diretor Taika Waititi, que volta ao personagem depois de Thor Ragnarok, e tem falado para quem quiser ouvir. Aqui a gente está em um único universo. E nesse único universo a gente encontra o Thor, sempre encarnado pelo australiano nórdico maravilhoso, musculoso, unanimidade Chris Hemsworth, junto com os Guardiões da Galáxia, com quem ele estava desde lá do fim dos eventos de Vingadores Ultimato. Recuperado de uma fase difícil da vida,
Num momento até de muita meditação, o Thor precisa lidar com Gore, personagem de Christian Bale que estreia no MCU, depois de dizer que nunca mais faria herói, e que vem dizimando deuses à torta e à direita. E com o retorno inesperado de Jane Foster, personagem da maravilhosa Natalie Portman, que também volta a trabalhar com a Marvel depois de umas confusões, umas tretas por aí. Mas e aí, gente? Como é que o público tá recebendo esse novo Thor? Conta pra gente, Rafa. Olha, Paulinha, o público tá recebendo esse Thor aí com altos e baixos, né? Lá no MDB, a gente já tem mais de 68 mil avaliações e uma média consideravelmente boa de 7. No Metacritic, o pessoal é um pouquinho mais chato, né? A coisa não vai tão bem, não. Tem só 57 de 100 da crítica e do público é pior ainda, 56 de 100. No Letterboxd a média é de 3.3 de 5 e no Rotten Tomatoes a crítica dá justos, eu diria, hein? 68% para Thor, mas o público tem gostado lá, dando 82%. Mas agora chegou o momento da gente falar do que realmente importa aqui nesta bagaça, que é aquela opinião marotíssima do Senta Que Lá Vem Spoiler, com muitos spoilers. Betinho, fala aí pra gente o que você achou desse Thor, Amor e Trovão. Tô muito curioso. Eu posso dizer que eu fui um dos responsáveis de pôr essa notinha um pouquinho mais alta aí, tá? No site. Confesso logo, já jogado no ventilador mesmo, foi isso, tá? Eu até anotei, porque eu ouvi uma expressão essa semana de uma amiga minha que eu achei fantástica. A gente estava falando de receita de filme, né? Tipo, filme com fazer assim, tipo, uma receitinha, né? Você faz, começo, meio, fim, tudo meu quadradinho ali. E ela falou assim, nossa, a Marvel tipo, é a palmeirinha dos estúdios. Eu achei fantástico isso. Porque, gente, a Marvel, ela pega uma receita e assim, é tudo bonitinho. Então, o Thor no humor, que é isso, que assim, ele tá no ambiente dele, assim, né? Bem-humorado, enfiar um monte de easter eggs. Então, gente, o que é aquela cena do Thor na posição do Van Damme, gente? Aquilo, pra mim, tipo, ápice do filme, fantástico. Muito bom aquilo. Trilha, né? Então, você coloca uma trilha que é uma trilha que pega um pouco ali, tenta surfar nos Guardiões da Galáxia, e eu acho que funcionou. Coloca um pós-crédito da hora, que a gente fica esperando pra ver. Então, assim, gostei. Então, assim, receita bonitinha, sabe? Palmeirinha foi lá, ensinou, é isso que tem que fazer. A pergunta que se faz aí é o seguinte, é que, sim, tem a receita, mas será que a gente quer a mesma receita toda hora, sempre? Então, eu acho que é isso que a gente começa a se perguntar. A gente, assim, eu posso falar que eu sou fã, acompanho, defendo pra caramba, mas a gente começa a se perguntar, né? E aí? Que momento vai vir alguma coisa talvez diferente? Porque a gente já viu isso acontecer durante 10 anos, assim, sabe? De toda uma história que foi sensacional. Mas agora, né, outra fase, né? E aí? Tá demorando pra pegar, entendeu? Então eu acho que ele tentou misturar muita coisa, que a gente estava até discutindo um pouquinho antes, tentou trazer um pouco de seriedade, tentou trazer umas questões, né, mais sérias para discussão, mas não abriu mão do humor. Aí o humor deu uma derrapada, assim, que tinha horas que parecia, sei lá, me parecia show de talento, assim, um negócio muito estranho, que não casava, e de repente corta para Natalie Portman numa cena super dramática. Então eu acho que essa tentativa de ter muita coisa de momentos de situações diferentes, que é surfar entre o humor e questões mais sérias, que aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, provavelmente. Acho que isso, pra mim, é que não funcionou, eles derraparam. Olha, eu acho que esse Thor, dentro desse livro de receitas da Palmeirinha que o Betinho tá falando, ele tem um mérito, porque é praticamente um filme avulso, né? Tudo bem que a gente vê os Guardiões da Galáxia, no fim do filme parece que tem uma piscadela para Eternos, mas acho que nada ali força uma ligação com os filmes passados, e pro futuro, que a gente vê a princípio, parece que tá ligado ao próprio Thor. Eu não sei se isso foi pedido pro Taika Waititi, mas a Paulinha comentou lá em cima, e ele falou mesmo com gosto, durante a divulgação, que é um filme sem multiverso. E isso até ajuda, porque os personagens estão sempre viajando entre vários mundos nesse filme, né? Eu acho que o filme tem bastante a cara do Waititi, a gente sente o humor ácido das produções dele.
É um roteiro que foi escrito por ele junto com a Jennifer Kaytin Robinson. E não tem como negar que ele reviveu o personagem depois de um filme ok e o outro abaixo da média. A partir do Ragnarok, acho que o trabalho do Chris Hemsworth foi redefinido e eu acho que ele se encontrou bem nessa mistura de ação com comédia. E até por isso ele tem essa química com os Guardiões da Galáxia, né? Sobre a direção do Waititi, eu acho que o filme tem boas cenas de ação, ele coloca uns slow motions no meio, talvez até demais, né? Que a gente já tinha visto lá em Jojo Rabbit, por exemplo. Mas eu acho que o filme grita muito tela verde. A gente vê vários cenários grandiosos, que nem lá acho que é Onipotência, que chama aquela cidade dos deuses, né? Mesmo no Portal para a Eternidade, mas tudo soa muito, muito artificial para mim. O que se salva é aquela sequência no planeta do Pequeno Príncipe. Eu sei que isso é uma referência muito antiga, né? Mas é um planetinha onde as pessoas andam em cima, lá onde eles vão procurar as crianças. Eu acho que lá, quando a fotografia fica em preto e branco e vai recuperando as cores conforme eles vão usando os elementos de divindade, fica muito interessante. E é bem legal como o Waititi usa a ausência da cor e a escuridão para criar até uns momentos de terror no meio do filme. E mérito para o diretor de fotografia, o Barry Bass Idoine, que criou aquele ambiente, também aquele caminho até o planeta. Tem vários momentos legais que ele conseguiu criar ali. Falando rapidinho da trilha sonora, eu achei legal porque não tem excesso, a gente tem alguns momentos de clássicos de rock que funcionam bem nas cenas de ação. Sem contar aquela sacada de colocar a Enya, né, enquanto o Korg contava a história sobre o Thor se encontrando no começo do filme. Eu acho que o filme fala muito sobre trovão, mas só mais pro final que vai falar de amor, né? O título Amor e Trovão não vem como a gente pensava da Jane, mas sim da filha que ele acabou de encontrar e que parece que está fazendo ele se reencontrar, né? Enfim, é um filme que diverte, tem um roteiro cheio de brincadeiras espertas, mas eu acho que tem um problema sério de estrutura que a gente debate mais pra frente. Olha, eu acho que no livro de receitas da Palmeirinha, o Thor, Amor e Trovão, ele é um arroz de forno com tudo que tinha na geladeira e não deu certo. Por quê? Se enfiasse multiverso ali, ferrou, né? Na boa, não dava. Era que nem aquela sobremesa do Friends que tinha banana, creme, carne moída e ervilha. Era exatamente isso que ia virar, se tivesse um multiverso. Gosto de chulé, né? Assim, né, Paulinha? Com gosto de chulé. Eu sou, talvez, aqui na mesa, a menos fã do filme. E eu talvez seja menos fã do MCU. Eu gosto muito da terceira fase, mas eu acho que essa quarta fase tá muito dentro do que o Betinho trouxe. A gente não tá vendo coisa nova e ao tentar manter o que eles tinham feito na terceira fase, eles estão perdendo a mão. Essa foi a impressão que eu tive com o Thor. Concordo com o Marcudo que o Chris Hemsworth claramente se achou no papel. Essa é uma das primeiras impressões que eu tenho. Eu acho que ele vai muito bem de Thor. Eu acho que o humor cai bem nele. E aí, pra falar das coisas que eu gostei, também concordo com o Marcudo da trilha sonora. Eu acho que ela acompanha a estética oitentista do filme. Que tem nas cores, até no uniforme do Thor, que não sei se vocês veem, né? Ele vem com aquela coisa do vermelho e do azul, e isso pega bastante na tela. Eu acho que Guns N' Roses entra bastante nisso também, acho que tem boas sacadas. Mas a pluralidade de elementos que não conclui nenhuma mini história dentro do filme me parece sempre excessiva. Eu pelo menos, não consegui me emocionar com o reencontro do Thor e da Jane, que era uma coisa que eu achei que iria acontecer, já que, né, ao final ela vem a cabo. Tô brincando. Quer dizer, a gente não sabe, né, porque ela aparece ali lá em Valhalla, a gente não sabe o que vai rolar. Mas, enfim, eu não consegui me emocionar com aquela história porque ela estava apressada, assim como entender o que iria acontecer com as crianças, a gente não consegue nem sentir aquela tensão. Assim como pegar o momento anterior, quando a Jane tá com câncer, e tentar fazer aquele paralelo. Enfim, para resumir, eu acho que foram muitas histórias, incluindo a cidade da Onipotência, e que a gente tem ali na cena pós-crédito um spoiler do que virá pela frente, que eu particularmente fiquei interessado, achei que foi uma das melhores cenas pós-crédito também, acho que vai vir uma história legal, tô com muita vontade de ver, e o que me incomodou foi a história em si do filme me parecia muito interessante, com o personagem do Gore, que foi pouco desenvolvido. O Christian Bale é maravilhoso, esse personagem desse cidadão que se devota aos deuses e é ignorado por eles e passa a viver de raiva, é a história de todo brasileiro. Tô brincando. Mas o que eu queria dizer... Não, eu tô brincando, gente, mas vocês entenderam que era uma história ali que podia ter uma ponte para uma reflexão mais profunda e não deu. Então a minha primeira impressão do filme foi que acabou ficando um filme raso, um pouco receita de bolo, que não cresceu. Caramba,
quantas opiniões parecidas, mas ao mesmo tempo um pouco divergentes, né? Porque é uma salada, né? Esse filme, né, gente? O primeiro ato ali, os primeiros 45 minutos, por assim dizer, acho que o Betinho resumiu bem. Parecia um show de talentos. Alguns bons talentos e outros bem ruins, né, gente? Umas piadas bem fraquinhas, né? Sério, eu cheguei a me perguntar se realmente aquilo estava acontecendo, sério, gente. Eu estava esperando algo de amor e trovão, mas não uma fonte de piadas ruins. Foram várias piadas ruins, a gente ri de ruim, tá? Vocês não tiveram a impressão, eu não sei se foi só eu, mas vocês não tiveram a impressão de que parecia que o filme tava fazendo uma coisa de propósito, tirando sarro de si mesmo? Porque tem uns filmes assim, né, que fala assim, vou fazer uma paródia de mim mesmo, e aí fica tão ridículo que você fala, foi de propósito. Não deu essa impressão em algum momento, assim? Eu acho que sim, porque o Thor tem isso, né, né, Paulinha, né, o Betinho, Marco, o Thor tem um pouco disso, de rir de si mesmo nos últimos 3 filmes dele. Só que Ragnarok já é um filme divertido, né, gente? Mas acho que aqui o Taika deu uma estressada e acabou não funcionando. Honestamente, assim. A presença do irmão dele, né, do Luke Hemsworth, que faz ali o papel do Thor na peça de teatro, e até a presença da filha dele, né, porque a Love é a filha dele na vida real, se eu não me engano, que faz a Love, né. Eu acho que tudo isso deixa um esquema um pouco familiar, tão à vontade, que eu achei que, será que está acontecendo? Mas aí aqueles últimos 40 minutos é como se não fosse o mesmo filme, gente. Não encaixa com os primeiros 45. Tipo, parecem 2 pessoas diferentes que escreveram os roteiros. Alguém começou escrevendo, aí alguém leu e falou, não, isso aqui não tá certo. E deram para outro roteirista acabar o filme, sabe? Então, assim, para mim, a Paulinha matou a pau. Eu acho que as 2 cenas pós-créditos são muito mais legais para mim do que o filme em si. Né? Assim, muitas piadinhas. Cara, o Christian Bale tá ótimo. Ele faz muito bem esses papéis, né? Onde ele tem que se transformar, perder peso, parecer um ser um pouco andrógeno, assim. Eu gosto dele no filme. Mas, assim, pra mim ele é a maior expressão, né, do que o filme poderia ser. E é isso, porque foi o que o Marcudo falou. O amor em si, né, só aparece nas últimas 4, 5 cenas. E é uma das cenas mais importantes, né? Porque ela é filha do Gore, entre aspas aqui, mas ela é filha da eternidade, uma das forças, né, do mundo Marvel. E a gente não sabe a força que ela tem. Mas enfim, eu acho que assim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, Paulinha? Só acho que realmente o filme é uma grande salada. Talvez a gente esteja errado, né? Foi a maior estreia do Brasil esse final de semana aqui, nós estamos gravando aqui. 35 milhões arrecadados em 2 dias. Vamos ver, né, Paulinha, se a gente está certo ou errado em breve. E continuando essa reflexão, justamente pelo que você falou, Rafa, eu acho que o Taika Waititi, ele transformou o Thor num personagem de comédia. Mas se a gente for ver as histórias dos filmes, uma é sobre Ragnarok, que é um evento de caos, destruição e morte, e a outra é sobre o Gore, que é um cara que quer causar caos, destruição e morte ao matar os deuses. São temas pesados. Vocês acharam que o humor ficou ali meio estranho, meio deslocado? Ou vocês acharam que funciona? Pelo que vocês colocaram ali, existia um excesso, mas dava para fazer uma convergência entre as 2 coisas? Ou os temas pediam mais seriedade? O que vocês acharam? É só, eu gosto do Thor como personagem cômico, eu acho que o Chris Hemsworth funciona, lida bem com isso, mas eu acho que realmente as histórias escolhidas não fazem sentido. O Ragnarok foi um filme que me divertiu, eu achei aquela mudança bem-vinda, mas naquela desgraça, o Thor simplesmente perde o lugar onde ele morava. Acho que o pai dele morre nesse filme também, se eu não me engano. E a gente dando risada, né? Aqui nesse filme, de novo, a gente tá lidando com exterminadores de deuses. Não que a maioria não mereça, tá? Mas tem uma cena que o Gore matou uma figura gigante, que pelo que eu vi era um dos melhores amigos do Thor. E na frente dele tinha uma conhecida antiga, a Sif, quase morrendo. E a gente ouvindo aquela piada do braço perdido. Eu não conheço as HQs, mas eu fui perguntar para alguém que conhece muito. Aliás, um abraço pro meu amigo Yuri, queremos você por aqui, hein? E ele me falou que o Thor passa longe de ser esse bobalhão que ele virou no MCU.
E ele ficou abismado que o arco do Gorr, que é chamado de carniceiro dos deuses, virou comédia, porque é um negócio pesado mesmo. Mas, de novo, eu não acho ruim a comédia, eu gosto do tom e dos filmes, mas acho que seria o caso escolher histórias mais condizentes. Especialmente nesse filme que trata sobre o câncer terminal do amor da vida dele, né? E eu prestei atenção para saber se nesses momentos o roteiro também ia brincar, mas pelo menos teve essa sensibilidade. Aliás, um detalhe é que a Jane, da Natalie Portman, ela morreu como uma deusa, ela virou aquela poeira dourada e tal, e por ter sido em batalha, ela foi pra Valhalla. E eu tava esperando uma piada do braço da Sif lá em Valhalla. Vocês não? Eu achei, Marcudo, que quando aparece o pai do Axel, né, que é o Idris Elba, eu achei que ele fosse recebê-la com o braço. Você não foi o único. Mas não pintou, acho que escrachar demais, né, cara, um pouco, né? Mas eu tô com o Marcudo nessa, gente. Eu acho que tem um desencadear aí de eventos no mundo Marvel, né, que envolve um potencial substituto do Thanos, né, que seria o Galactus, que é o verdadeiro devorador de mundos do mundo Marvel, né, que teoricamente ele tem um pouco a ver com o Gorr e tal, só que é tão escrachado esses momentos que Zeus morre aqui no filme. Quer dizer, morre entre aspas, né? Porque quem já viu o filme aí sabe que ele aparece depois apresentando. Eu vou deixar pra falar depois sobre isso. Mas assim, quando Zeus toma uma flechada, não é uma flechada, toma uma trovoada, né? No peito, e ele morre, a gente ri. E foi o que o Marcudo falou, né? A hora que o Gorquinho morre, né? Também a gente ri. Porra, mas ele não morre, né? Ele morre, mas ninguém morre de verdade nesse filme, né, Marcudo? Só a Jane mesmo. Mas quando o Gorquinho morre, que a voz é do Aika Titina, ele que faz a voz, inclusive, você pensa, pô, tudo é piada nesse filme? Tudo é piada? Pra mim, assim, perdeu a mão mesmo. Perdeu a mão de verdade, porque como é que faz pra você depois contar a história de Hércules, que aparece aqui na cena pós-crédito, né, que o Gonzo tá lá de Ted Lasso? Como é que você conta a história de Valhalla com o Idris Elba lá, com a Jane lá, depois de um filme com tanta piada, e que acaba numa guerra, que é um negócio bacana ali do Thor com a Love, né, com a filha, mas a gente riu durante, sei lá, 1 hora durante esse filme, né, o pessoal riu, bateu palma e tal. Cara, acho que perderam a mão. Pra mim, assim, de verdade, apesar de ser um filme com boas sacadas, uma produção boa, muita tela verde, óbvio, deve ser difícil pra caralho encenar com tanta tela verde. Pra mim, um dos filmes mais fracos, assim, do mundo Marvel. Quando você pensa no diretor, imagina o seguinte, você tá lá vendo um monte de... vendo o currículo da galera, aí você pega o currículo do Taka. Cara, você vai falar, tem tudo a ver com ele fazer um negócio de humor, ele conseguir colocar um humor em situações assim que você fala, cara, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E aí eu vou pegar um super recente, que foi inclusive polêmico na época, porque não sabia se podia ou não fazer comédia com isso e tal, que é o Jojo Rabbit. Então assim, quando o cara fez isso, todo mundo se questionou. Eu fui pro cinema com com os 2 pés atrás, falei assim, cara, eu vou assistir porque eu sou doido da lista, vai estar na lista, vou lá ver, mas eu já sei que eu não vou gostar, tipo, não tem como você fazer piada com Hitler, não tem como. E ele conseguiu fazer, entendeu? Ele conseguiu fazer um negócio que não feriu, e ao mesmo tempo ele conseguiu contar uma história que foi super emocionante e que termina feliz assim, tipo, essa história não termina feliz nunca, mas ali, né, ele coloca uma cena que você fica, putz, conseguiu, né, fazer um negócio que ficou leve. Então se você olhava assim, beleza, vai lá, então, né, já que você fez aqui, fez bem, vai lá e faz de novo. E aí, quando você faz de novo, você não consegue fazer de novo às vezes, entendeu? E foi, acho que, o que aconteceu aqui. Então, assim, na minha visão, não tem problema eu não vejo problema dele ter sido escolhido o diretor. Se eu fosse... Quem dera, né? Se eu fosse lá da produção, lá do povo que vê os currículos, lá da galera, assim, olha, esse aqui, óbvio, como tá contratado, esse aqui vai porque o histórico dele é bom. Mas aí, no fim das contas, não foi o que aconteceu. Olha, eu gostei de muitas coisas que vocês falaram e eu queria colocar aqui com relação a essa coisa do humor.
Betinho, o que eu tenho a dizer vai muito na sua linha. Eu acho que o Taika Waititi, ele faz muito bem, gente. Jojo Rabbit é um dos meus filmes preferidos dos últimos tempos. Eu acho que ele conseguiu dar leveza para dos temas mais difíceis, que é a guerra, que é o nazismo, que é o Hitler. E eu acho que isso tem muito a ver com a estética e com o pano de fundo mesmo do filme. E aí eu concordo com vocês, o quanto a Marvel interfere ali nesse roteiro, o quanto a Marvel interfere nessa montagem, o quanto a Marvel interfere nessa produção. Se a Natalie de fato deu pitaco, pitacou mal, né, querida? Não queria dizer nada, você é maravilhosa, você é suprema, mas assim, errou. Mas o meu problema não é ter humor. O meu problema com relação a esse filme é humor na hora errada, humor feito de forma escrachada e desleixada, né? Tem algumas piadas boas, eu gosto da piada do braço. Vou falar aqui. Eu acho a piada do braço o ponto alto do filme. Achei maravilhoso o Mercurio falar achando que o braço ia aparecer em Valhalla. Acho que daria a tonalidade do filme. Por outro lado, por exemplo, a coisa dos bodes, né? Que gritam sem parar. Gente, ficou exagerado. Existe na mitologia, eles viajam mesmo num navio nos bodes. Ao invés disso entrar como um elemento nórdico, entrou como mais uma piada. Aí a roupa entra como mais uma piada. Tanto que quando o Chris Hemsworth fica nu, que é um momento alto para todos nós aqui, ninguém aproveitou. Ficou excessivo, ficou mais um. Por quê? Porque aí tem as meninas desmaiando, aí tá a Jane e a Valkyria admirando, comendo uma pipoca. Aquilo ficou demais, assim, você perdeu um pouco os pontos altos, né? Então, de fato, acho que houve um problema de gradação e eu me questiono de quem é a culpa, porque como a gente já viu o Taika fazer muito bem isso em outros filmes, por que errou a mão aqui? O que aconteceu? É um problema de empresa? É um problema de casting? O que aconteceu? E só para continuar, Betinho, até na linha do que você falou com relação ao Chris Hemsworth, você falou, gente, eu acho que ele tá muito confortável no papel. E essa é a minha próxima pergunta para vocês. A gente vê que, de fato, ele tá muito à vontade, que ele executa muito bem, e ele é um dos poucos do elenco dos primeiros Vingadores que tá a fim de continuar até onde deixarem, né? Vocês acham que ainda tem fôlego para ele continuar? Vocês acham que esse Thor, que essa história ainda é interessante? O que vocês viram ali nas cenas pós-crédito vai dar liga? Eu acho que assim, o universo da MCU, como eu falei, a gente já passou por tudo isso, né? Por toda essa história. E aí quando eu lembro enfim, da outra era e tudo mais, eu lembro que eram, de cabeça, acho que eram, sei lá, 4 filmes ou 5 pro Thanos aparecer. Acho que veio Homem de Ferro 2, aí veio o Thor, inclusive, que o primeiro Thor é muito ruim, mas veio, né, apresentou o personagem e tal. E acho que ali, sei lá, ali pelo quarto ou quinto filme foi os Vingadores, o primeiro, e que aí apresentou o Thanos nos pós-créditos, e que eu lembro que isso pra mim foi marcante, porque ali deu um gás pra gente, primeiro que amarrou as coisas, e deu um gás pra você esperar muita coisa, porque dava pra desenrolar muita coisa. Você falava, cara, tem um ser ali por trás de tudo, e toda a história vai meio que girar em torno disso. A gente já tá... sei lá que filme que é. A gente já teve Eternos, a gente já teve... enfim, tiveram as séries. O Rafinha tá fazendo sinal assim negativo, mas eu também gostei de Eternos, tá? Então quero deixar isso bem claro aqui. Eu gostei. Mas outra coisa, a gente tá tendo agora séries, né? Que tem espaço pra contar mais coisa. Porque às vezes pensa assim, putz, mas é muita história pra contar. Então se não dá pra contar, faz a série, sabe? Faz uma minissérie do Thor, 4 capítulos, entendeu? E aí conta a história bonitinho e tal. Então, eu acho que tá demorando pra ter alguma coisa, pra vir... Não dá pra pedir que venha outro Thanos, mas tá demorando pra vir um Thanos, sabe? Tá demorando pra ter um negócio que chega assim e fala, cara, é isso, esse é a chave da história, é isso que vai conectar todo mundo. Porque até assim, a gente falou, tem a cena pós-crédito de Thor agora, ela é super legal, mas cai de novo, eu não vou revelar ainda, tá? Mas cai de novo
num problema que, da minha opinião, uma crise de criatividade em Hollywood enorme. A Disney vai fazer live action de Hércules, e aí, quem é apresentado no MCU? Hércules. Porra, 2 Hércules a gente vai ver no cinema, sabe? Tipo, eu não aguento mais. É uma falta de criatividade, a gente traz alguém diferente. Respondendo aqui a pergunta da Paulinha sobre se o Thor ainda tem fôlego, o Chris Hemsworth, ele fica falando que ele faria até onde deixarem, depois ele fala que é papéis que exijam menos das juntas dele, e no final do filme aparece que o Thor vai voltar, mas o Taika Waititi disse que só descobriu isso assistindo o filme no cinema. Eu não sei se é verdade, né? Mas ele tem condições. Só falando um pouquinho mais sobre elenco, né? Eu gostei de rever a Natalie Portman, eu gostei do Zeus fanfarrão do Russell Crowe, né? Ele é prepotente, indiferente aos apelos mais urgentes. Poucos deuses se salvam nesse filme, né? O Korg, que é dublado pelo Waititi, aquele gigante de pedra que devia ser ameaçador, mas é todo sensível e todo piadista. É um personagem que é usado para trazer a questão da diversidade sexual, e eu não sei se deu tão certo assim. Talvez o Batinha possa até falar mais um pouquinho sobre isso depois, mas primeiro ele fala que ele tem 2 pais, depois ele fala que encontrou um companheiro para procriar, que nem a raça dele faz, e dentro disso tem também a Rei Valkyria, que é a personagem da Tessa Thompson, que eu acho que já tinha falado sobre essa questão em algum outro filme, mas aqui ela só manda aquele eu jogo no seu time pro Thor, e logo desconversa, por isso que eu acho que a questão não tá bem resolvida, né? E eu queria falar rapidinho sobre o Gorr, o personagem do Christian Bale, que eu gosto do trabalho dele, daquele cara desolado naquele planeta do Pequeno Príncipe. Ele tem até um quê de Nosferatu quando tá em preto e branco. É uma atuação interessante, mas para um vilão que seria uma ameaça gigante, mas pouco oferece. Mas tem uma questão interessante, quem joga videogame deve identificar, principalmente quem jogou God of War, que o arco do Gorr é o arco do Kratos, né? O protagonista do jogo, porque no começo do filme a gente vê ele perdendo a filha, que nem o Kratos, sendo traído pelo deus que ele idolatrava, que nem o Kratos, ficando com a pele branca e jurando matar cada um dos deuses, que nem o Kratos. É muito parecido. Inclusive a gente vê os Zeus morrendo, só que não foi o Gorr que matou, ele nem morreu de verdade. Eu queria dar rapidinho alguns números aqui sobre esse Thor, Amor e Trovão, porque o filme abriu com... ele foi a terceira maior abertura do ano, com 302 milhões de dólares arrecadados no mundo inteiro. Pensando na Marvel, no geral, é a 11ª maior bilheteria. Então, apesar das críticas estarem mais ou menos, a nossa opinião não ser das melhores, o público está dando uma resposta. Mas é importante falar que o filme custou 250 milhões de dólares, né? Foi o 4º maior orçamento do MCU, ficando atrás só de 3 filmes dos Vingadores, né? Que é uma junção de uma penca de personagem. Então eu não sei se a Disney, Marvel, vai repensar alguns investimentos, apesar de estar longe de dar prejuízo, né? Eu concordo muito com vocês com relação a Thor e como que isso vai acabar amarrando, eu acho, sabe? O mundo Marvel em si. Porque depois que o Thanos morre, e a gente teve aquela super convergência de heróis, né, para poder salvar o planeta, fica um pouco, ainda mais para quem não é um super fã de quadrinhos como nós não somos, nós temos que ser honestos aqui, né, com os nossos ouvintes, fica um pouco de, e aí? Pra onde vai essa história agora, né? E a verdade é que a própria personagem do Amor que aparece aqui, como a filha do Gorr, da Renascida e tal, ela não existe nos quadrinhos, né? Na verdade, ela é como se fosse um daqueles integrantes daquele grupo das eternidades lá, elogio, conveniência, epifania, entropia, inimizade, porque esses são os grandes que vão aparecer daqui pra frente, e talvez aqui seja a grande introdução que o Waititi disse que vai fazer, para a gente poder ver essa grande junção de novo, né, para que os maiores heróis da Terra salvem os planetas novamente ou o universo. O que eu não sei se ele conseguiu fazer, porque a gente está se questionando aqui quando é que isso vai acontecer. Né? É com Hércules? Por que aquela segunda cena pós-créditos de Valhalla aparece? O que isso quer dizer? Eles vão voltar para poder entrar nessa batalha? A Amor, que é introduzida aqui nesse filme, vai lutar contra as irmãs dela, entre aspas, que são esses grandes forças do universo? Não sei, cara.
Não sei. Pra mim, esse é o grande problema de Thor, entendeu? Ele apresenta uma porrada de personagem que é importante pros quadrinhos, até onde a gente sabe, mas não fica explicado o que vai acontecer na sequência. E não é que tem que explicar, mas tem que mostrar um caminho. E não mostra. Pra mim não mostra nada. Amor não existe nos quadrinhos. E ela nasce aqui no quarto filme de Thor, entendeu? Então, assim, eu acho que tem um pouco disso, tem um pouco dessa grande, desse grande conforto que o Chris Hemsworth tem aqui no filme. Ele tá confortabilíssimo nesse papel. Se eu fosse ele, também estaria. Eu tenho que ficar forte, bonito, maravilhoso. Ainda vou ganhar 30 milhões de dólares para poder me divertir. Entendeu? Agora, que caminho que vai tomar a Marvel depois desse quarto filme de Thor? Cara, aparentemente, nós vamos para enormes produções de novo. Não vai ter limite, porque foi o que o Marco falou aqui. 250 milhões de dólares, né, no momento em que, teoricamente, a gente estava passando por um momento de pandemia, tal, não, não faltou dinheiro para fazer o filme. Então, não sei, Paulinha, não sei, Betinho, não sei, Marco. Eu acho que a gente vai ver filmes cada vez mais grandiosos, e como o público responde bem, né, porque a gente não pode negar, como o Betinho bem falou aqui, funciona, é um entretenimento, é mesmo entretenimento, o pessoal gosta mesmo. Eu mesmo gostei. Eu tava criticando o filme aqui, a prima, a namorada, barra esposa, barra companheira, tava me criticando aqui atrás. O filme é legal sim, dá pra rir, dá pra chorar, o que tem de ruim? E é verdade, é isso. Não tem nada de ruim. Mas dentro do contexto, eu esperava mais, entendeu? Ainda mais com a introdução do Hércules aqui na cena pós-crédito. Eu sempre defendo o direito de gostar de coisa ruim. E eu acho que quem gosta desse Thor, é isso aí, gente. Não tem problema. Você fala, é ruim, mas eu gosto. Eu tenho alguns filmes que eu falo, é ruim, mas eu gosto. Não é o caso aqui. Eu acho meio ruim e não gosto tanto assim. Não sei se eu daria um play de novo. E tem vários filmes da Marvel que eu já assisti várias vezes. Os Vingadores 3 e 4 estão nessa seara. Eu adoro assistir, eu sempre assisto. O Marcudo disse pra gente que foi ali uma das maiores bilheterias iniciais. Eu só vejo ali 302 milhões de arrependidos. Não, tô brincando. Mas eu fico pensando, tá bom, eles levam pro cinema. Era um bom trailer, todo mundo queria ver a volta da Jane. Mas isso se sustenta? A experiência que a gente teve no cinema foi foda? Tá à altura de 250 milhões? Não tá, por tudo que a gente falou aqui. Quando a gente vê uma série de elementos e de easter eggs, eu também me pergunto, isso tem comprometido a nossa experiência de filme? E eu vou trazer aqui o Batman do Matt Reeves, com o Robert Pattinson, que é totalmente outro extremo, e foi um dos filmes que eu mais gostei do semestre. Justamente, talvez, por atender a uma coisa muito mais minimalista, a não levar o universo de um super-herói pra isso. Tudo bem que o Batman não é um super-herói, enfim, não tem superpoderes e tal. Ele é um super-herói sem superpoder. Mas, enfim, eu sei que eu trouxe um outro extremo. Mas pra dizer que eu acho que talvez esse barulho todo de multiverso que a gente viu no Doutor Estranho, ou esse monte de elementos que a gente viu com easter eggs e até homenagens a videogames e outros filmes antigos, acabam comprometendo a experiência que a gente tem no cinema. O Betinho falou do Everything Everywhere All at Once, e eu achei que o filme tinha um pouco de sátira justamente desses filmes da Marvel, em que tudo vale tudo. Eu posso pegar um batom na minha bolsa e isso vira um passaporte para outro mundo, ou para um monte de poderes. Porque na Marvel é assim. A Jane ouviu o chamado do Mjolnir e não vai ser muito explicado ali. Você tem que aceitar. Sabe? E tem hora que aquilo volta pra... Tem hora que o machado não, gente, desculpa. Tem hora que o martelo funciona, hora que o martelo não funciona. Enfim, inclusive queria dizer aqui que eu adorei que a nova arma do Thor é ciumenta. Eu me identifiquei muito com ela. Achei maravilhoso. É isso, o filme tem boas sacadas, tem bons momentos, mas é muito barulho. O filme... E é um filme que poderia ser um pouco mais condensado. Então eu não poderia também deixar de destacar, como o Rafa colocou lá no começo, que as sequências finais são muito boas. Muito em parte pelas crianças. Eu acho essa cena genial, acho as crianças uma gracinha. Acho que eles dão uma tonalidade de amor pro filme. É a melhor cena do filme. Eu consigo ver a criançada se divertindo nas gravações. Como é que você mataria um monstro? Enrolaria ele em volta, eu usaria meu bichinho de pelúcia. É isso. Foi a cena que me emocionou. Eu tinha até esquecido que a Jane tava lá. Sabe? Porque ela também surge do nada, enfim. Ele deixou ela lá pra se cuidar, pra se tratar. Ela é uma cientista inteligente, não me pareceu uma decisão inteligente. Enfim, então, e por que eu também trouxe as crianças? Pra falar da amor e pra responder a pergunta que eu mesma fiz pra vocês. Acho legal que o Chris Hemsworth tá à vontade no papel. Acho que ele funciona bem. Gosto do Bale no filme.
Não acho que a Natalie Portman tá na sua melhor atuação, aliás, longe disso, acho ela fantástica, mas não acho que ela tá bem. Os outros personagens que a gente já conhecia, gosto bastante. Mas eu fiquei ansiosa. Apesar de tudo que eu falei, eu acho que a cena pós-crédito e a introdução da Amor me deixaram com mais esperança de ver um filme com um roteiro mais legal. Eu quero ver esses deuses da Cidade da Onipotência. Como é que eles vão desenvolver essa história de pegar a mitologia grega que vai brigar com essa questão nórdica ali do Thor, porque a gente vai ver duas coisas diferentes ali, né? E eles vão fazer essa junção. Enfim, eu tô curiosa para ver como é que esses deuses vão batalhar. Eu acho que a introdução da Amor vai ser interessante. Então, ao mesmo tempo que eu não gostei do filme, eu acho que existe fôlego para desenvolver. Como disse o Betinho, acho que a Marvel pode surpreender novamente. E eu tô torcendo para isso. Pra dar um norte aí pra Paulinha que quer ver essa história se desenvolver. No final do filme a gente vê a preparação para continuar com o arco Sangue e Trovão, que de onde saiu o trocadilho Amor e Trovão, que seria uma Guerra dos Deuses ou a Guerra dos Reinos, que é uma saga da Marvel, né? Nesse arco, por exemplo, a Jane Foster morre e vira uma Valkyria, e ela chega no cavalo da Valkyria lá pra batalha, por exemplo, contra o Gore, né? E o Hércules também, que é o Roy Kinnear lá de Ted Lasso, o Brad Goldstein, pelo que eu vi, nas HQs ele começa como inimigo do Thor e depois ele vira aliado, então tem aí um caminho pra gente saber o que pode acontecer. Chegou a hora da gente ir para as notinhas. Vamos lá, pessoal? De 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão para Thor, Amor e Trovão? Olha, Paulinha, depois de tudo que nós falamos, eu sempre digo que eu gosto de ouvir opiniões diferentes, porque já aconteceu de a gente mudar de opinião, né, durante a gravação. Aumentar umas poltronas, diminuir outras poltronas. No meu caso aqui, bicho, eu vou continuar exatamente como eu cheguei aqui. Eu ouvi tudo que vocês falaram, eu concordo com algumas, discordo de outras, mas eu vou manter minha nota aqui. Eu vou dar 69 poltroninhas amarelas para Thor, Amor e Trovão. Olha, os filmes da Marvel, eu entro no cinema sempre com 100, e aí eu vou tirando, às vezes, um pouquinho aqui, aí por exemplo, aparece a bunda do Thor, aí dá uma aumentada, aí aparece um negócio, né? A gente vai dosando ali até o final pra ver como que vai ser. Gente, tirando a peruca horrível do Zeus, do Russell Crowe, acabou com a minha experiência, assim, de verdade. Então, deu uma queda ali de nota bem drástica, porque aquilo foi horrível, mas, por outro lado, o toque, que até o Marcudo comentou um pouquinho antes, que é um toque bem de leve, que fala sobre um possível relacionamento ali, LGBTQIA+, que tem no personagem. Tudo bem que parece um Fred Mercury de pedra, eu achei bizarro. Mas tem até o personagem da Tessa Thompson também, que ela faz um negócio super natural. Então, aí você vai medindo, eu vou fechar com 78 poltronas amarelas. Olha, eu gosto da forma como o Betinho dá nota. E eu vou dizer que foi perdendo muita poltrona ali na minha experiência no cinema. Mas por conta das crianças, eu vou dar 60 poltronas amarelas. Depois que eu assisti o filme, eu comentei lá no nosso grupo que eu achei que era divertido, mas era inofensivo. Tudo bem que o Thor perde alguns laços, ganha outros, porque ele virou pai, né? Mas eu acho que, no geral, a história não caminha muito, e sem contar que tem esse problema grande de tom pela história que eles escolheram contar. Então eu vou dar aqui 68 poltronas amarelas. Muito bem. Aqui, então, após a matemática, vemos que Thor, Amor e Trovão fechou com honrosas 69 poltronas amarelas. Norbinha, coloca pra gente aquela música de quem passou de ano raspando e de forma duvidosa. E é isso aí, minha gente. Mais um episódio pra conta. Lembramos a vocês que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você ouvir aqui, onde o Mjolnir te levar e, se possível, abraçada pelo Chris Hemsworth. Muito obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. E vamos torcer pra Natalie Portman começar a escolher uns papéis, né, um pouquinho melhor. Às vezes é falta de amizade, né, gente? Vamos adicionar ela aí no Instagram, né? Quem sabe ela não pede os conselhos pra gente. Um beijo, até a próxima. Esse Betinho tá maldoso. Betinho, Paulinha, Marcudo, queridos ouvintes, obrigado de novo. Obrigado por vir até aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. O
O Senta Que Lá Vem Spoiler conta com a edição de Norberto Notari, direção de arte de Renato Sansão, produção musical de Rodrigo Maestro. Essa é mais uma produção original da Sônica Podcasts Anywhere. Você encontra mais do nosso trabalho em sonicapodcasts.com. Valeu pela companhia e... Ei, alguém atende de telefone? Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!